Olá para você, professor, para você, professora, para você, profissional liberal de qualquer área do conhecimento. Que tal ter uma oportunidade de participar de um projeto, de um programa de mestrado, em que você não precisa ficar apresentando projeto, fazendo entrevista, concorrendo a uma vaga junto com 400 pessoas? O que você acha? Então, hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre esta oportunidade que nós, professor Márcio e eu, Simone Flauzino, temos um convênio com a Unisal, a Universidade de São Lourenço, que fica perto de Assunção, no Paraguai, e que desde 2017 nós levamos alunos do Brasil para fazer o curso de mestrado e doutorado. Aqueles alunos que fazem o mestrado com a gente podem depois dar continuidade no doutorado, ou alunos que tenham uma carga horária correspondente ao nível exigido deles, que são 730 horas de mestrado, podem também ingressar direto no doutorado. O objetivo desse vídeo hoje é de esclarecer os pontos mais questionados, vamos assim dizer, né? As perguntas mais frequentes. Então, primeira coisa que a pessoa quer saber: isso vale no Brasil? Eu já sei de tanta história, de tanta gente que fez na Espanha, fez na Inglaterra, né? Fez nos Estados Unidos e não conseguiu reconhecer no Brasil. Então, até um certo tempo atrás, não tinha uma legislação tão organizada, não é rigorosa, organizada como nós temos hoje. Hoje, a CAPES tem um portal chamado Carolina Bore, onde você pode colocar toda a documentação a partir do edital que a Universidade do Brasil disponibiliza nesse portal, e você coloca lá tudo que eles pedem e vai verificar, né? Vai ser avaliado para você reconhecer, para que o seu diploma emitido pela instituição estrangeira possa ser aceita no Brasil. Só que no caso da América do Sul, antes do Carolina Bore, já tinha um decreto, o 5518, de 2005. Esse decreto, ele diz que existe uma organização, um direcionamento para reconhecer diplomas emitidos pelos países que fazem parte do Mercosul e Portugal. Aí isso foi em 2005. Aí em 2016, em julho de 2016, teve uma portaria, um parecer, uma portaria. Não tô lembrada agora. Enfim, esse documento, ele dá o prazo, porque antes você entrava com um pedido junto à universidade para reconhecer o teu diploma, mas não tinha prazo, né? Igual acontece quando quem trabalha em instituição de ensino, sabe, quando a gente pede lá o reconhecimento do curso, né, junto ao Ministério de Educação, nós, enquanto instituição, temos prazos a cumprir, mas da parte deles nunca tem prazo para cumprir, né? Daí a gente fica lá atrás, correndo e acessando e vendo quando que vai sair. Era assim também para você reconhecer o teu diploma no Brasil. Aí, em 2016, então, teve essa documentação, e em dezembro do mesmo ano, teve um outro documento emitido pelo Ministério de Educação, dizendo que, além do prazo, tem uma lista de documentos obrigatórios que precisam ser ofertados. Então, dessa forma, o aluno que busca fazer um mestrado, um doutorado fora do país, não tem como ficar inseguro ou não saber se vai dar certo ou não no Brasil no que diz respeito à documentação, porque é só seguir essa portaria. Lá tem exatamente quais são os documentos que você tem que providenciar. Então, se você fizer sua matrícula, né, na instituição fora do Brasil e não colocar, não providenciar a documentação exigida, não adianta, que você não vai conseguir reconhecer seu documento, seu diploma no Brasil. Daí, como eu disse para vocês, em 2017 a gente começou, né, esse trabalho junto à Unisal, e nós fomos conhecendo como é que funcionava, quais eram as práticas, né, da universidade, à luz dessa legislação do Brasil,
e tivemos o nosso primeiro ciclo fechado em 2018, do 19, quando teve a nossa primeira turma que fez a defesa, né, da dissertação, né, na banca. Então a gente fechou o primeiro ciclo e em janeiro eu fiz a defesa também. Então aí eu vivi na pele, né, o que aconteceu. E em 2020 eu fechei uma parceria com a doutora Débora, que é do Nordeste, que tem convênio com algumas instituições, e o trabalho de consultoria dela é de fazer a revisão das dissertações conforme a exigência da Universidade do Brasil e fazer esse processo de reconhecimento fora do Carolina Bore, porque nem todas as instituições estão no Carolina Bore. E tem umas que estão lá, mas também fazem o processo respeitando o seu edital e o número de vagas. Então, objetivamente, o curso vale no Brasil? Vale. Desde que você cumpra com toda a documentação exigida, né? Você apresente toda a documentação exigida e que faça a sua escrita, né, da sua dissertação de uma maneira muito clara, muito coerente, enfim, que você tire a nota máxima lá na sua dissertação na banca e que ele seja um texto bem escrito também à luz da exigência dos olhos dos doutores do Brasil. Por quê? Essa documentação, quando a gente envia para a universidade para ser reconhecido, não é só aquela lista de documentos que eles olham. Eles leem a nossa dissertação, a nossa tese. Então, ela tem que estar bem escrita, né? Então, isso não quer dizer que lá no Paraguai eles não vão exigir a mesma qualidade que é exigida no Brasil. Não, eles exigem sim. Mas, se você quer que o seu diploma seja reconhecido por uma instituição específica aqui do Brasil, você entra lá no processo de reconhecimento deles, vê o edital, vê como é que é, e já quando você começa a escrever a sua dissertação, você já escreve na linha de pesquisa deles, você já escreve usando a bibliografia e referências, os professores, doutores de lá, então você já fica bem coerente, que quando chega na doutora Débora, que ela não vai precisar fazer um parecer recomendando a sua dissertação, porque ela já vai estar totalmente alinhada àquela instituição. Então, o que precisa ficar claro para você que está com desejo de fazer um mestrado fora do país e participar deste programa de mestrado ofertado pela Unisal na cidade de São Lourenço, no Paraguai, você precisa ter a consciência que você vai precisar ler, você vai precisar estudar e você vai precisar já escolher antes de começar a escrever qual é a instituição que tem vaga, que tá lá na lista do que a doutora Débora oferta, que eu já passei no grupo aqui, mas eu passo de novo. Não são todas que liberam vagas a todo ano, né? Vou dar um exemplo para vocês. A Universidade Federal do Paraná geralmente libera 4 vagas por ano para reconhecimento de diplomas para o mestrado em educação ou doutorado em educação, para reconhecer diplomas estrangeiros. E é só 4. Então não adianta você chegar lá e ser o 5º. Não entra, né? Então, não é sempre, tudo bem, eu vou fazer a matrícula hoje e já quero saber onde que eu vou reconhecer meu diploma. Não, eu não tenho como dizer isso para você, porque você está começando hoje, as suas aulas você vai fazer em janeiro. Se você for bem disciplinado, você vai escrever já a partir de fevereiro. Você voltou para casa, já começou a escrever, para que em setembro você faça a qualificação e em janeiro de 2026 você faça a sua defesa. Aí sim, ali na sua defesa, a gente vai conseguir já ver quais são as vagas que tem. No entanto, você tem já o nome dessas instituições desde já. Então, você já pode ver, fala assim, não, eu quero escrever nessa aqui, só que as linhas de pesquisas são muito similares dentro do programa de educação. Não são coisas assim, meu Deus, só tem nessa instituição aqui e nunca mais, vamos falar aí de educação especial. Não, se educação especial você tem essa linha de inclusão,
né? Não necessariamente tem essa linha de pesquisa, entra na parte de currículo, de políticas públicas, e abrange, é um leque muito grande que você pode colocar a educação especial, como eu falei agora, tá? Então, quando a gente fala de mestrado, é muito além do que uma pós-graduação, lato sensu, que eu faço online em 3 meses, como acontecem hoje em dia, né? É um mestrado, né? É um título que você vai conquistar que de fato vai fazer a diferença na sua vida. Né? Você vai realmente ter um olhar diferente para o seu trabalho, você pode escrever sobre o seu trabalho, fazer com que essa pesquisa melhore o seu dia a dia e faça com que também melhore a sua renda, né? Seja como avanço funcional, como melhora de ter hora-aula, né? Por título, eu recebo hoje como especialista, vou passar a receber como mestre. Você vai ter oportunidades de emprego, porque hoje as universidades não contratam mais especialistas, contratam só mestres e doutores. Especialistas têm chance ainda em faculdades, mas hoje até as tutorias de universidades, que são os grandes carros-chefes, né, que trabalham com educação à distância no Brasil, exigem mestres e doutores. Para você ser autor de livros dentro da sua área de conhecimento, precisa ser mestre ou doutor. Então, esta oportunidade que a gente está dando para vocês é para você ter uma ascensão, um outro nível de concorrência no mercado de trabalho. Tá bom? Então a minha fala de hoje não é para dizer quanto custa, não é para dizer quando que acontece a aula, porque isso tá no sumário, é só você baixar lá o sumário e ler. Eu queria hoje explicar para vocês que a opção em fazer um mestrado fora do país é pela facilidade de você não precisar fazer projeto anterior, não precisar fazer entrevista, que foi o que eu falei no início, né, dessa conversa de hoje, e não tem número limitado de vaga. Então você não vai ter 2 vagas e esperar os professores hoje nas universidades. Como é que funciona? Ele é um doutor. Então abre vaga para ele, por exemplo, 2 vagas de doutorado e 4 vagas de mestrado. Esses alunos do doutorado vão ficar segurando essa vaga por 4 anos. Isso se eles não pedirem prorrogação. E os alunos de mestrado vão ficar segurando a vaga por 2 anos, se também não pedirem prorrogação. Enquanto esses alunos não saírem, não abre vaga para esse professor. Por isso que são tão limitadas as vagas no Brasil, porque estas são as normas da CAPES. O doutor hoje, para acompanhar o aluno, ele precisa ter número reduzido de alunos, né, dentro da sua grade de orientação. O que é diferente fora do país? Não só no Paraguai, em qualquer mestrado que você faça fora. Você vai ter as disciplinas, que neste programa você vai estudar em janeiro, nas férias de janeiro, você vai ficar imerso lá, só estudando. Você vai ter o seu laptop, é obrigatório ter o laptop, cada aluno tem o seu. Você vai ficar lá do início ao fim, a fim de janeiro, estudando manhã, tarde e noite, inclusive sábado. Tem trabalho todo dia, tem entrega de trabalho todo dia, trabalho em equipe, por isso que é legal você ir com os amigos, porque daí nos hotéis vocês ficam quarto duplo, quarto triplo, para poder fazer o trabalho, né? À noite você tem que fazer trabalho das 3 disciplinas daquela semana, então é bem corrido, é bem intenso, mas é muito legal, né? Quem já fez o curso aqui, professor Márcio, a Maria Tereza, a Regina, né, eu, que participamos dessa dinâmica, a gente volta a ser acadêmica, muito legal. E daí, quando termina isso, a gente vai pensar só na escrita da dissertação. Então, a gente vai ter de fevereiro a setembro, para a gente poder defender em janeiro de 2026, tá bom? Então, após essa minha fala, eu vou encerrar por aqui. Aí vocês vão assistir, vão anotar as dúvidas e vão postar aqui o que vocês ainda querem saber sobre esta parte mais genérica, né, do programa de mestrado ofertado pela Unisal em parceria comigo, Simone Flauzino, e o professor Márcio Bresciani. Obrigada, tchau!